Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus lhes disse: por ordem do Pai, mostre-me as minhas boas obras. Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual deles quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas o homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas aos quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfemar? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, porque saibais que reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para um lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu aí. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditavam nele. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Por que os judeus queriam apedrejar Jesus? Por que tanta resistência? Os judeus não suportavam Jesus. Veio Jesus, um mestre, um rabi. Ele começou a chamar os discípulos. E os discípulos foram transformados. Entraram no processo de conversão e de libertação. E Jesus e os discípulos dele iam de lugar em lugar. E Jesus pregava a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. As palavras de Jesus eram ungidas, inspiradas, saindo do coração dele e atingiam profundamente o coração das pessoas. Agora, os líderes dos judeus, o Sinédrio, viram tantas pessoas seguindo esse Jesus e tiveram ciúmes. Os judeus esperavam um general, um rei, mas um rei que seria militar para derrubar os romanos. E ele veio manso e humilde de coração, pregando a boa notícia, que era diferente de que tudo aquilo que eles imaginavam. E dizer: mas ele não é o carpinteiro, não é? Lá da Galileia. Você lembra que falaram: mas alguma coisa boa pode vir da Galileia? Desprezavam toda aquela região.
Jesus não era como aqueles que eram muito estudiosos, como se fizessem uma faculdade da palavra de Deus. Mas Jesus foi educado lá em casa, numa família de Nazaré. E a professora dele chamava Maria. E o Espírito do Senhor estava sobre ela também. E José, junto com Maria, tinha a sabedoria, conhecia na Sagrada Escritura uma família consagrada a Deus. E o menino e o jovem aprendeu muitíssima coisa ali, naquela faculdade. Porque certamente José, Maria e Jesus escutavam a voz de Deus. Diz uma passagem que todos serão ensinados por Deus. Então, quando Jesus saiu pregando uma mensagem com muita unção, eles não gostavam, não é? Não gostavam. Agora, quando Jesus diz assim: quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai, Deus, consagrou e enviou ao mundo, eu estou fazendo as obras de Deus. Se vocês não acreditam em mim, acreditem pelo menos nas obras. Jesus pregava com unção e sinais e prodígios acompanhavam nosso Senhor Jesus Cristo. Agora os ímpios, aqueles líderes, aquele sinédrio, os judeus não convertidos, tinha aqueles ciúmes e aquele medo deste líder que estava surgindo. Ele fazia muito mais do que eles mesmos. Ele veio com pobreza, com simplicidade, não usava aquelas roupa que os sinédrios, os judeus usavam, chamavam a atenção, queriam o primeiro lugar. E Jesus disse: tem que virar o último lugar. O último será o primeiro. Procure o último lugar, não é? Jesus veio mostrar que nós temos que ser servos. Maior aquele que serve do que aquele que está na mesa, sentado ali. Jesus diz que ele e o Pai eram um. Vocês devem saber e reconhecer que o Pai está em mim e eu no Pai. Essa era tão diferente, esta mensagem, eles estranharam e queriam apedrejar Jesus. Agora, certamente Jesus veio para pregar uma renovação total. Ele falava do reino de Deus e todo mundo tinha que se entregar e morrer para si mesmo. E eles não aceitaram. A conversão profunda que ele pregava. Provavelmente estavam na escuridão. Quando a pessoa peca, quando a pessoa é viciada, umas trevas, uma escuridão vem sobre a pessoa, e a pessoa não consegue discernir que isto é de Deus. Aqueles judeus nunca fizeram sinais e prodígios e expulsando os demônios assim, não é? Curando, ressuscitando, não é? E diz: não, é melhor que um homem morra do que acabar uma nação. É por isso veio a perseguição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era livre, alegre,
conhecia o coração e as necessidades das pessoas, ele amava todas as pessoas. Amava os romanos, amava as samaritanas, amava e tocava nos leprosos, que não era possível. Jesus livre. Ele fazia o bem também no dia do Senhor deles, sábado, não é? E era proibido e não pode. Os judeus tinham mais que 600 leis, e Jesus disse: não, agora a lei é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, e amarás o seu próximo como a si mesmo. Jesus veio nos ensinar uma doutrina diferente, que nós temos que viver perdoando. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Jesus conhecia as pessoas. Podemos dizer que ele era um marqueteiro, que ele atendia às necessidades de cada pessoa. Grande mestre, grande professor, grande pregador, nosso Senhor, ele atraía as pessoas e oferecia uma vida nova. É necessário nascer de novo. Mas onde está seu coração? Aí, onde está seu coração, aí está seu tesouro. E o tesouro deve ser o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas aquelas outras coisas virão em abundância. As pessoas ficavam fascinadas com a pregação de Jesus. Muitos foram ter com ele. Muitos. Multidões corriam atrás de Jesus, que pregava um reino diferente. Jesus pregava que a salvação era para todas as pessoas, todas as nações. Ele veio estabelecer uma nova aliança, uma nova lei. E aquelas pessoas orgulhosas, fechadas, não aceitaram, porque teriam que mudar muito e ter um relacionamento com Jesus. Aquele carpinteiro, hein? Carpinteiro lá de Nazaré, que isso? Não, ele não era de um lugar prestigioso. Mas ele teve uma professora, como já falei, e um professor, José, conheciam a palavra de Deus, meditavam, eram iluminados por Deus. Quando nós seguimos Jesus, muitas vezes as perseguições vêm. E as forças do mal e as pessoas que não entendem o que estamos falando. Mas uma paz profunda vem para cada um de nós. Porque o príncipe da paz, o rei da paz, vem para morar dentro de cada um de nós. É uma vida nova. É necessário morrer para nós mesmos, morrer para o pecado, entregar-nos radicalmente. E assim o rei vem para morar dentro de cada um de nós. O Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Amém? Responde a palavra de Deus agora.